A gente não está falando de nenhuma violência nova, né? A gente está falando, no caso, especialmente desses homens, as escolas, enfim, estão no patamar chegando ao Brasil, entre muitas aspas, né? Com essa intensidade. A gente está vendo aí uma onda que é também de origem política, né? E esses outros casos de violência que você citou foram, na verdade, filmados, né? Porque já existiam, já aconteciam pelas mãos desses mesmos homens, muito provavelmente. O Dalai Lama, que já fez declarações misóginas também antes, e aí resolveu cometer aquela atitude totalmente abusiva contra uma criança na frente das câmeras. Então, ficamos imaginando o que não faz atrás das câmeras. Mas é dentro do monastério? Imagino que não acontece. Onde ninguém vê, onde nenhuma criança está amparada, né? A não ser... Não, é importante deixar claro que nenhuma cultura, nenhuma prática religiosa, nada justifica a gente… mas a gente não está acostumado, o Oriente, o Ocidente, nada justifica o abuso contra uma criança. Nada. Porque lembrando também em relação à questão da história da loucura, eu achei interessante que você usou a palavra estamos enlouquecendo, né? E eu acho que é isso, assim, uma espécie de adoecimento coletivo mesmo diante de tantas injúrias, tantas agressões, né? Esse sentimento de impotência, muitas das vidas das mulheres internadas e dos homens também nos hospitais psiquiátricos, né, cuja documentação eu pesquiso, a gente percebe isso, assim, né, um adoecimento por violências cotidianas, né, esse sentimento de impunidade, né, de você não ser ouvido. A gente está falando aqui de pessoas que são vulneráveis, né, crianças, mulheres, e que o silenciamento passa por isso também, né, você ter certeza da impunidade, você violar essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, e esse silenciamento diante de práticas que são banalizadas que faz as pessoas enlouquecerem, né? Adoecerem nesse sentido. Porque o enlouquecimento, né, assim, é uma forma de silenciamento, né? Assim, você se sentir minado mesmo, né? Então, da mesma forma como as mulheres eram categorizadas, né, assim, a gente tá falando de década de 50, 60, 70, como loucas, isso silenciava porque é uma pessoa que está desprovida de razão, né? Não pode falar, é uma pessoa que tem menos valor social. A gente realmente adoecer, né, assim, perder essa noção, assim, de tipo, a gente não tá vivendo numa sociedade que pode ser real. Isso é muito absurdo. Isso também é uma forma de silenciamento, né? Você adoecer mesmo, vendo e vivendo esse tipo de violência. E eu percebi, eu não sei se é porque eu me sinto diretamente afetada, que as mulheres ficaram muito mais inflamadas com aquela cena do Dalai Lama, né? Eu achei bem evidente que as mulheres, e fundamentalmente as mães, ficaram profundamente afetadas. E muito homem… A gente ficou, assim… Eu tô desde ontem de noite indignada com um post do Leonardo Boff, teólogo, né? Um grande ativista político de esquerda, se coloca como socialista. Né? E ele defendeu expressamente Dalai Lama. Acalmem-se, respeitem a santidade. Foi as palavras que ele usou. Acho que eu fiquei muito afetada. E depois, no final do post, ele ainda compara a homoafetividade com pedofilia, né? Porque ele diz que costumes são diferentes e que lá no Oriente um homem anda com o outro na rua, um segurando o dedo do outro, e que aqui seria visto como uma cena de homoafetividade, como se isso fosse um problema, né? E como se fosse comparável. Não é, né? E a Cris acabou sendo, assim, uma referência para falar de abusos no meio, né, religioso. Então acho que muita gente procurou, né? Muita gente me procurou, associou imediatamente o Dalai Lama, líder budista, monge tibetano, radicado na China, na Índia há mais de 60 anos, ao João de Deus. Sim. No sentido de que é um guru espiritual em quem a gente deposita toda a nossa fé. Por exemplo, essa mãe desse garoto, o pai desse garoto. Enfim, eu não sei nem se eles estavam lá dentro do evento ou se eles estavam fora, porque era um evento para crianças e adolescentes. Esse garoto, ninguém precisou a idade dele, mas os jornais indianos deram algo entre 10 e 12 anos. E sim, como a Liz falou, se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade. E certamente esses pais, mãe e pai, deixaram esse garoto ir até lá na confiança completa naquele guru intocável. E é aí que se assemelha muito ao João de Deus, né? O abuso dessa confiança, dessa fé no líder intocável. E também
aí isso nos leva ao segundo ponto, que é o ponto do poder desse homem, né? O poder desse homem. A gente está endeusando homens que são seres humanos, sujeitos a falhas, tá encarnado, desconfia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá encarnado. Pelo amor de Deus, da deusa. Qualquer que seja a sua fé, não importa, por exemplo, no caso do João, o João teve muita passação de pano. Tem até hoje gente que defende. Hoje, você falou, Até hoje gente que defende João de Deus. João de Deus está acusado, denunciado na justiça pelo estupro de mais de 300 mulheres, sendo que ele ficou durante 40 anos fazendo isso, e a subnotificação é estimada em 10%, ou seja, estima-se que ele possa ter violentado sexualmente mais de 3.000 mulheres. Se a gente fizer uma estimativa conservadora, porque era uma prática diária, era uma prática várias vezes ao dia, várias das vítimas ele mandava voltar e foram estupradas mais de uma vez, e não sou eu que estou falando, é a justiça, ele está condenado a 271 anos de prisão, e ainda assim tem gente defendendo o João de Deus e dizendo a cura, que é importante. Quando eu estava investigando o João lá atrás no Globo, e eventualmente uma amiga ou outra espírita me encontrava para falar desse assunto, eu escutava coisas como: eu fico só com pena porque vai fechar o maior hospital espiritual do Brasil. Não, eu acho que assim, as pessoas também falaram no seu post, né, que você escreveu para Marie Claire, eu, diante da presença dele, eu me sentia transformada. Eu vi. Gente, sério que a sua sensação é suficiente para sustentar a defesa de uma pessoa que tá abusando de uma criança? De uma criança. É chocante. Quer dizer, a sua experiência individual é mais importante do que o coletivo. Defender um coletivo de pessoas vulneráveis. A gente tá vendo ali filmado o cara pedindo pra uma criança chupar a língua dele. É inaceitável. Quando eu repito isso pra mim, eu fico… Chupar, porque chupar a língua. Tenta direito, garota.